Conversando com Black em uma lanchonete, Léo pergunta sobre a doença de White, descobrindo que ela tem um coração fraco e ficando meio preocupado por tê-la tirado do hospital para ir ao cinema. Black o tranquiliza e os dois começam a falar sobre suas irmãs, mas Black se deprecia e Léo tenta confortá-lo. Vivian derruba café quente em Léo, mas ele para no ar, sendo controlado por um poder psíquico de Black. Ele não pode controlá-lo bem e Léo acaba se queimando. Mesmo assim, indo embora, ele pensa no quão impressionante aquela habilidade é. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Léo nota e comenta sobre a ausência de Zap, tentando desafiar seu chefe como de costume. Nessa hora, ele recebe uma ligação dele implorando pela ajuda de Klaus, pois está sendo ameaçado de morte. Léo e Klaus partem até um lugar afastado e, entrando com a ajuda de um cartão, eles descem até o subterrâneo, onde está uma arena de batalha gigante. Zap está ali para tentar encerrar sua dívida com seu inimigo Osmaldo. O apresentador do ringue anuncia a participação de Klaus, que fica confuso já que está apenas procurando Zap. O apresentador continua falando das regras, que proíbe o uso de armas, sendo apenas uma luta braçal, e caso ele vença terá as informações sobre seu amigo. Seu oponente é um humano, que se chama Gregor. Ele o desafia a dar o seu melhor e a luta tem início. E da plateia, Léo aposta que seu chefe irá vencer. Uma criatura gigante, chamada Juggler Nose, golpeia Gregor, a derrotando e inferiorizando a raça humana. Klaus desfere socos na criatura e a desmaia facilmente, vencendo a disputa. E do palanque, Osmaldo fica animado com a vitória dele. Klaus tenta sair do ringue, mas agora que a plateia está empolgada, ele será obrigado a continuar lutando. Léo fica ao lado de Gregor para assistir, e Klaus vai derrotando um a um de seus oponentes com facilidade. Zap nota que seu chefe está entrando no ritmo da batalha e já quer ir embora, tendo quitado sua dívida, porém percebe que Osmaldo sumiu. Ele próprio desceu ao ringue para enfrentar Klaus, e como o próprio líder da arena o desafiou, é a sua posse quem está em jogo. Osmaldo vai com tudo para cima de Klaus, o socando, mas mesmo assim, ele parece estar em dificuldades. Klaus acaba colocando força demais em um golpe e estoura a cabeça do oponente, deixando todos em choque. Um ser pequeno, parecendo um humano sem pele, sai de seu pescoço e ele estava apenas usando a carcaça do lutador. Léo ativa seus olhos e começa a correr para o ringue, alertando seu chefe. A criatura de sangue se aproxima dele, mostrando asas imponentes de sangue, e o empurra na grade do ringue, agradecida pela diversão que teve. Os inimigos ficaram com medo da força de Klaus e o libertaram, junto de Zap. E enquanto voltavam para casa, Zap comenta que agora seu chefe deve estar muito cansado, depois de lutar, aproveitando então para tentar atacá-lo, mas sendo derrotado da mesma forma de sempre. Black pega carona com Léo e os dois falam sobre Halloween e as suas histórias de espíritos. Léo revela que a primeira vez que viu White, ela se auto-nomeou um fantasma, e Black fica sério ouvindo essa informação. Após se despedir de Léo, ele vai até Fenty, com seus olhos vermelhos, e ele fala de seu grande colapso. Léo vê White dormindo no hospital e nota uma foto de sua família na parede. Em um flashback, vemos que Black perdeu seus pais no evento chamado Grande Colapso, ocorrido na atual Hellsalem Slot, chocando as pessoas do mundo normal e anormal. Um grupo de conjuradores foi capaz de gerar uma barreira e parar o evento, mas muitos mistérios ainda cercam a aparição. Black e Léo estão em um museu falando sobre o ocorrido. Zap está em uma lanchonete e ficou encantado com a atendente. No trabalho, Léo nota que ele está bem acima do peso e comendo muito fast food. Sumeragi aparece em cima dele, falando sobre uma amiga chamada Angélica, que está reclamando de um tarado a perseguindo. Zap e ela começam a discutir e eles recebem uma ligação avisando sobre um portão de linhagem sanguínea que se abriu na Índia. E além disso, dois Bloodbrads estão lutando pelo céu. Os membros da Libra estão a caminho do lugar e o ser que está ordenando aquele ataque na base indiana parece muito poderoso, então precisará ser selado por Klaus e não morto. Kiki informa que está na localização dos ataques e uma explosão o atinge, e duas criaturas estão se enfrentando no chão e causando muito estrago. Kiki tira uma família de um carro e uma explosão as acerta, sendo defendida por Steven em um poder de gelo. Os dois observam os monstros e percebem através de espelhos especiais qual é a Bloodbraid aprendendo. Zap é perseguido e pego pela Ultra. Ela muda de corpo para poder se soltar da prisão de gelo, e a criatura misteriosa usa uma técnica chamada Sete Infernos, e usando linhas de sangue incendiárias, consegue deter o oponente. Ele usa um poder de vento também, se demonstrando um mestre de duplo atributo. O Blood é selado em uma cápsula que está se regenerando, e a criatura usa Zap para se comunicar e Steven a solda como sendo o Jugei. Ele cumprimenta Klaus, que também possui a técnica de sangue incendiário, e depois critica o estilo de vida de Zap, o fazendo chorar. Ele quer levá-lo junto dele para que Zap deixe o casulo de Bloody não hostil, como em um teste. O objeto não deixa ninguém se aproximar enquanto se regenera, e Jugei pede para que Zap atire simultaneamente em todos os seus olhos. Ele o isola em uma barreira de sangue, o forçando a agir. Zap começa a relutar em atacar pensando nos dias de treinamento que teve com o mestre Jugei e duvidando de si mesmo. Angélica liga para Sumeragi, que está interessada em Zap, e depois de ouvir isso rapidamente, ele finaliza o casulo sem dificuldade. O mestre elogia seu nível de concentração, admitindo que ele
ele é seu melhor pupilo. Zap sai correndo e pega o telefone de Sumeragi, percebendo que ela está em uma ligação falsa. No hospital, Black questiona sua irmã do lugar onde conheceu Léo, pois confuso, ele alegava que o tinha visto uma vez no metrô, mas ele não se recorda disso. White o tranquiliza dizendo que Léo se enganou e ela comenta que não tem mais nenhum problema físico, mas seu irmão a proíbe de sair mesmo assim, pois segundo seus pais, eles são 2 em 1. Léo está usando seus olhos, mas não acha o nome da criatura derrotada para selá-la. Klaus sugere que o coração dele não está ali e que eles estiveram sendo apenas atacados por uma parte do corpo, e o mestre fala sobre trazer seu pupilo Júnior para ali. Black discute sobre outra versão, o Rei do Desespero, reclamando de envolver sua irmã na situação, e o Rei toma o controle de seu corpo e fala que sua irmã faz tudo por sua vontade, e White se recorda de uma névoa entrando em seu irmão no acidente do grande colapso. Na ponta de um avião existe uma pessoa usando poder sanguíneo em uma cabine conectada a outra criatura, que seria o Blurry. A Libra está se reunindo para detê-lo, e todos estão reunidos no parque querendo ver o conflito, incluindo Fenty, a Ligura e o Rei do Desespero, já que aquilo supostamente irá ativar um segundo colapso. Um tentáculo enorme agarra e destrói o avião. Bloody Hammer avança agarrando a parte destroçada do avião e se jogando nos prédios. Léo só descobriu metade de seu nome até agora, e Klaus o agarra e salta no prédio junto de Zap. No chão, ele defende com seu poder um ataque de Bloody, que recua e se reconstrói preparado para uma batalha. Léo fica impressionado ao ver a intensidade do poder próximo da criatura e termina de anotar seu nome. Keiki a atinge com um tiro e Bloody Hammer pula do prédio, segurando Léo, e ele nota que o edifício brilha. Todo o prédio se ilumina de vermelho, e o Rei do Desespero comenta que aquilo é inútil. White, que estava fora do hospital, vendo tudo pela TV, cai no chão, agonizando de dor. Zap se aproxima do local, chamando por Klaus, e uma criatura meio humana e meio peixe aparece cortando os escombros. Ele é Zed, pupilo júnior do mestre Jugei, que usa um tridente de sangue. Zap ri dele, mas depois entram em posição de batalha, pois Klaus ainda continua lutando contra Bloody. Ele avança com um golpe poderoso para cima, criando uma passagem entre o prédio até o casulo selado. Ele avança para cima e Zed atira seu tridente, o perseguindo e espera que seu mestre dê o golpe final na criatura. Jugei não faz isso e Bloody consegue se fundir ao casulo. Zap se junta com Zed e ambos lançam correntes de sangue, com seus poderes incendiando a criatura que é selada por Klaus. O mestre Jugei aprova Zap e deixou Zed sob os cuidados da Libra. No parque, a Ligura entrega um óculos especial para o Rei do Desespero, que fica muito feliz, prometendo não quebrá-lo. Em um flashback durante o grande colapso, Black escolheu dar seu corpo para uma entidade ao invés de White, sendo assim da mesma forma que a irmã de Léo se sacrificou para defendê-lo, e com isso o seu corpo foi possuído. White acorda e o Black possuído lhe entrega o óculos especial, pedindo para que arranque os olhos de Léo, prometendo que irá devolver seu irmão caso faça. Léo está no trabalho e Klaus se senta ao seu lado e ele comenta que não consegue escrever uma carta para sua irmã. O chefe fala que não foi apenas pela habilidade dos olhos que o Léo foi integrado à Libra. E White se recorda de quando era criança e seu pai pediu para que ela ajudasse seu irmão a desistir quando ele estivesse fazendo algo errado. Ela chora com a lembrança e no cemitério ao lado, Black ri e derrama lágrimas escuras. Léo, Zed e Zap vão almoçar e Léo começa a ficar desesperado para comer enquanto Zap e Zed continuam discutindo. Enquanto isso, Klaus e Steven estão sendo informados sobre uma gangue mafiosa chamada Mil Irmãos. Como uma ameaça de batalha está no ar, o tenente Daniel está pedindo ajuda da Libra, que aceita dar apoio. Depois, Klaus, Steven e Abrams são convocados pela Liga de Alta Ordem dos Espiritualistas, que fazem parte da defesa contra o grande colapso. A pupila do chefe vai cumprimentá-los se teletransportando, já que conjuradores possuem poderes psíquicos, e o líder do grupo, chamado Elder, os cumprimenta. Daniel informa a Libra sobre os equipamentos que Mil Irmãos vão usar para lutar. Enquanto isso, Léo e os outros finalmente acharam um restaurante chique para comer, mas a ex-mulher do dono quebra o vidro e começa a gritar obscenidades, deixando o clima pesado, fazendo-os não almoçar. Léo estava no seu limite de fome e começa a delirar. Eles o arrastam até o restaurante de sempre e Vivian fica feliz por ver que Léo tem companhia para o almoço agora. Quando a comida finalmente chega, Léo chora emocionado, mas de repente um peixe gigante invade o local. Léo e Vivian são salvos por Zed e a criatura é presa pelas linhas de sangue de Zap. Klaus aparece e chama os três para batalhar. E nisso, a cidade está cheia de monstros crustáceos. Após a batalha, eles almoçaram no restaurante de sushi e Zap ficou doente por conta do atum, indo para o hospital. Elder conversa com Abrams sobre uma das barreiras ter sido abalada, e uma pessoa desapareceu na barreira há 3 anos atrás, e seus responsáveis morreram. Black anda na rua e tromba com uma mulher que está sendo perseguida. Ele a deixa fugir e faz um desafio com os perseguidores, pedindo para adivinhar o que ele é. Ele explode um deles que tenta atacá-lo e ameaça explodir a alma do outro caso erre.
White encontra com Léo e Zed no restaurante e os três vão até o hospital, e enquanto Zed vai visitar Zap, Léo e White vão até a capela do cemitério, pois ela diz ter vontade de rezar pelo seu bem, e seu irmão possuído aparece, a acusando de ser uma mentirosa, e White menciona os olhos de Deus, e pede para que Léo os entregue a ela. White, que se chama originalmente Mari, se considera como defeito de sua família, e mesmo ela sendo filha de 2 conjuradores puros, ela nasceu sem nenhuma única habilidade, mas seus pais sempre amaram apesar disso, o que só a deixava ainda mais miserável, e seu irmão gêmeo, Will, possui o poder suficiente para os dois apesar de ser um chorão, e por mais que sofra bullying, ele parou de usar seus poderes psíquicos, e sua irmã sempre o pressiona para usá-los em sua defesa sem sucesso. Seu pai acha que possuir um poder e não usá-lo é uma escolha corajosa, e seu filho pode tomar o caminho que quiser. Em um tempo, houve um evento que deixou Will medroso, mas Mari não se recorda do que é. Mari começou a usar a máquina de seu pai para tirar fotos, e alguns garotos a pegaram dela, e vendo aquilo, Will correu para confrontá-los. Um dos garotos jogou a câmera da ponte, e Will pulou a agarrando e caindo. Ao acordar no hospital, sua irmã briga com ele novamente, falando que ele precisa se defender com seus poderes, e ela chora pensando no que aconteceria se seu irmão tivesse falecido. De noite, Will a conta sobre um evento de infância, onde ele destruiu uma bola de lama feita por Mari por inveja. Ele reprimiu seus poderes desde então, só autorizando a usá-los quando fosse forte. Will mostra uma foto que tirou de Mari, dormindo, que estava meio borrada. Ela começa a chorar e agradece seu irmão o abraçando. Voltando ao evento do dia do grande colapso, White corre armada em busca de sua família, e ela avista seu irmão. Correndo até ele, o ambiente se ilumina e o sacrifício do corpo de Black acontece. Na igreja, Léo é paralisado pelos poderes psíquicos de Black, e White chora e diz que precisa salvar o Will dele. Então se aproxima e coloca os óculos especiais nele, o desmaiando. O rei do desespero o leva para um local cheio de marcações no chão, e Léo acorda e vê uma aura vermelha emanando dele. E nisso, ele dá início ao ritual, e o mapa desenhando no chão é aquele que abrange a cidade. Léo se contorce no chão, e White vê as fotos da câmera dele, acompanhada pelo macaco Sonic. O rei do desespero termina o ritual, causando várias explosões na cidade, e ele comenta com Léo que White não é humana, e que apenas está viva pois existe uma barreira em seu coração. Ela é também o que tem impedido que o grande colapso aconteça, e Black a pega e a leva até a igreja, deitando-a desmaiada no banco e mirando com sua arma em seu coração e atira. E assim, o segundo colapso tem início, e nisso Black grava um vídeo alertando a população sobre o evento e se denominando Rei do Desespero. Fenty chega ao local e tenta conversar com Léo, que não o responde. Ele o bate recebendo uma reação e Léo se questiona de como vai sair dali. A cidade está repleta de neblina e o aviso de Black já está circulando nos noticiários. Os membros da Libra estão se preparando para o que está por vir, aguardando os conjuradores. Patrick, Neika, Abrams e Hammer estão preocupados com Léo, que ainda está junto do inimigo, mas por sorte a gravidade ainda não foi afetada. Isso pois o campo de força não foi destruído. Elder informa para Libra que a causa disso deve ser Mari, e a perca da barreira em seu interior, que foi tecida pelos seus pais, já que a garota esteve vivendo fundida a isso nos últimos 3 anos. Black acorda e percebe que o corpo de sua irmã sumiu, e tudo o que restou foi seu pingente. Ele está confuso devido à névoa e sonolento. Abrams percebe que Léo não será descartado até que encontre a barreira com seus olhos, e todos decidem ir salvá-lo. Fenty continua provocando Léo e o faz levantar. Ele comenta que não é conhecido de Black e apenas sabe o que tem dentro dele. Steven comenta com Klaus que aquele colapso não será como de 3 anos atrás. Black acorda na catedral novamente, perto de Fenty, que informa que deixou Léo sair, já que ele se recusou jogar o seu jogo. E os dois comentam que aquilo é algo comum para a cidade do incomum. Kiki aparece perto de Steven, informando que sabe do local onde o vídeo foi gravado e Sumeragi completa que foi no cemitério do hospital. Fenty comenta que o rei possui muitos nomes e o chama de Vigia. Zap, Zed e Sumeragi estão a caminho do hospital quando a moto derrapa, pois a gravidade começou a ser atingida na cidade. Os prédios começam a se movimentar e os membros da Libra ficam todos confusos. Ghouls aparecem por toda parte e começam a atacar a população. Kiki atira nos zumbis enquanto Zap os fatia com sua espada de sangue. Sumeragi, Steven, Hammer e Klaus fazem o mesmo usando seus poderes. Enquanto isso, a Ligura e Fenty observam tudo do parque, se divertindo com o espetáculo. A pupila de Elder informa Klaus sobre a autoria daquela confusão ser toda de William, e seu chefe deixa que o líder da Libra lide com ele. E com isso, Black caminha pela catedral assobiando. Léo finalmente sai de onde estava preso e com seus olhos iluminados vê a descrição do grande colapso. Ele ri e grita de desespero. Sonic aparece e mostra um vídeo de White falando da localização de Léo, mas o macaco deveria ter entregado aquilo para Klaus ao invés dele. Os membros já terminaram de estabilizar a maioria das barreiras e só falta uma. Léo corre pela cidade e Abrams e seu grupo o avistam. E para o azar deles, meteoros caem sobre a rua e por pouco eles não falecem. Abrams conversa com Léo e revela que White é a razão para o interior da barreira estar assim. Léo continua correndo pois precisa encontrá-la antes que tudo exploda. E para subir em uma estrutura, Hammer lhe joga para cima, onde é agarrado por Sumeragi. Linhas de sangue o agarram e o poder de vento o permite cair no chão facilmente. Léo agradece Zed e tenta correr em direção à barreira, mas é agarrado. Eles não querem deixá-lo ir sozinho, mas Léo agradece se lembrando de cada um dos membros da Libra e ele afirma que vai seguir em frente. Zed explode todos os zumbis
zumbis ao seu redor e deixa Léo ir elogiando suas atitudes. Black continua assobiando até ser encontrado por Klaus, e o líder quer conversar com William. Uma rocha cai em sua direção, mas é defendida com facilidade. Klaus agarra Black pelo pescoço e Léo continua correndo em meio às explosões. Keiki observa ele e comenta que sua atitude o fez parecer com Klaus. O chefe soca Black, o derrubando, depois defende-o novamente de uma rocha. Ele é atirado para longe com o poder psíquico de Black, que percebe que Klaus está apenas ganhando tempo para Léo. Klaus provoca seu oponente, o fazendo convocar chamas azuis enormes ao seu redor. O fogo consome a igreja e Klaus ativa seu Brain Grid. Black pula sobre ele, pedindo para que o salve dele, mesmo lançando fogos em sua direção. Léo está cercado por zumbis que estão detidos pelas linhas incendiárias de Zap, que recebe um soco de Léo. Ele está tendo dificuldades de enxergar a barreira, mas Zap o incentiva, falando que ele também faz parte da Libra. A batalha de Klaus e Black continua, e os dois voam no ar sem gravidade, trocando golpes. Klaus erra um golpe e é derrubado por seu oponente. No chão, Black revela que foi William quem o aceitou em seu corpo, e ele está prestes a matar Klaus, quando Léo chega o impedindo. Ele deveria matar Black usando seus olhos, mas não sabe se essa é a decisão correta ainda. Ele diz que pensará naquilo e que na próxima vez que se encontrarem, Léo terá uma resposta. Ele ativa seus olhos de Deus e vê Will chorando ao lado de Black e gritando que não quer morrer. Ele chama White e a incentiva a não desistir, já que seu irmão não está fazendo isso. Ela acorda e vê Léo diante de si. Ele comenta que sabe de seu segredo e ao segurar sua mão, completa dizendo que Black quer viver e ela é a única que pode ajudá-lo. Léo a ajuda a se levantar e fala que primeiramente salvarão o mundo. O Black possuído sai de seu transe e recebe uma cabeçada de Léo, e isso dá tempo para que ele ative uma visão conjunta. Ele começa a enxergar sua irmã e Will toma controle de seu corpo, e isso faz acordar junto dela. Will começa a dizer que não se importa com a destruição do mundo, mas White o repreende. Ela o abraça se despedindo e depois se ilumina. Will usa o resto de energia existente de sua irmã para levantar uma nova barreira, e a operação acabou com sucesso, e os membros comemoram. Léo anda até Klaus, que o parabeniza dizendo que está orgulhoso dele, e Léo chora emocionado, e Will o observa de longe, o chamando de herói. Depois disso, Léo conseguiu escrever uma carta para sua irmã Michela, contando de todas as suas aventuras, e prometendo que em breve a veria pessoalmente. E com isso finalizamos a primeira temporada do anime Kekai Sensen. Comenta aí caso queira mais partes com a segunda temporada, e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!